Hello everyone! Olha, você quer saber como é que você faz para se preparar para aquela entrevista de emprego em inglês que você tem para fazer? Aquela entrevista de emprego daquele emprego que você tanto quer? Nesse vídeo, eu vou te passar a estratégia que eu utilizo com os meus alunos, uma estratégia simples de 3 passos, que seguindo esses 3 passos, você vai ter com toda certeza um desempenho muito melhor na tua entrevista de emprego em inglês, e isso vai fazer com que você tenha muito mais chances de conseguir esse emprego que você tanto quer. Eu sou Bruno Nunes e eu sou seu professor de inglês. Bom, gente, nesse vídeo eu vou passar para vocês uma estratégia que eu utilizo com os meus alunos. Muitos deles utilizaram essa estratégia e conseguiram aquele emprego que eles tanto sonhavam. Né? Eu lido há muito tempo com alunos que vêm do mundo dos negócios, então muitas vezes esses alunos passam aí por desafios, né? E passam também por trocas de emprego e tudo mais, posição às vezes na mesma empresa. E eu utilizo, em geral, uma estratégia, lógico que às vezes varia de caso a caso, mas em geral, em linhas gerais, eu passo uma estratégia que é a estratégia que eu vou passar para vocês nesse vídeo, para vocês conseguirem ir bem naquela entrevista de emprego em inglês que vocês têm para fazer. Sempre o aluno, quando tem uma entrevista de emprego em inglês, vem aquele frio na espinha. O cara já fica, meu Deus do céu, como é que eu faço? O aluno ele quer uma solução, né? Ele precisa de alguma solução para ele poder conseguir ir bem naquela entrevista, né? Mas ele não sabe por onde começar, ele não sabe direito o que fazer, o que, que ele precisa estudar. Então, esse vídeo ele vem justamente te auxiliar no sentido de que o que eu vou mostrar para você aqui nesse vídeo são 3 passos que, se você seguir esses 3 passos em ordem, você vai estar muito bem preparado para a tua entrevista de inglês, tá? Então é muito importante que você preste atenção em todos os passos com muita atenção, porque se você está aqui nesse vídeo é porque ou você já passou por alguma experiência dessa, né? Se você já passou por alguma entrevista de emprego em inglês, ou você vai passar muito recentemente, ou você sabe que um dia você pode vir a passar, né? Se você quer um emprego bem legal na tua vida, muito provavelmente esse emprego vai exigir de você uma competência linguística elevada na língua inglesa. E você vai ter que passar em algum momento para chegar nesse teu emprego, para chegar nessa posição, você vai ter que passar por uma entrevista em inglês. Então, esse vídeo vai te ajudar justamente, essa estratégia vai te ajudar justamente a chegar nessa entrevista e ter um bom desempenho. Então, por isso, vamos ao primeiro passo dessa estratégia para você ir super bem naquela entrevista de emprego em inglês. Bom, o primeiro passo é o seguinte. A coisa mais importante para você fazer logo no início é pegar o teu currículo, tá? E começa a descrever a tua experiência em função daquele teu currículo em inglês, tá? O ideal mesmo é que você escreva. Por quê? Porque quando você está escrevendo, você está indo atrás do vocabulário que você precisa para aquilo e você está internalizando o vocabulário. Porque pode ser que quando você comece a descrever a tua experiência, né, profissional, você se depare com algumas palavras que de repente você não sabe como é que você fala elas em inglês, ou você não sabe direito a melhor maneira de fazer isso. Então, quando você está escrevendo, você está pensando, você está criando no teu cérebro esses caminhos neurológicos que vão te ajudar no caso de você chegar a precisar explicar isso. Ou seja, você já está treinando o teu cérebro antes a construir as melhores maneiras de você explicar como foi a tua carreira profissional, porque isso é uma parte muito importante de qualquer entrevista de emprego, é perguntar sobre as tuas habilidades, sobre as tuas funções, sobre coisas que você fez. Então, isso provavelmente é algo que você vai ser questionado, vai ser perguntado. Então, você se preparar para isso te ajuda a conseguir criar já na tua cabeça esses caminhos que vão ser essenciais para que você tenha um bom desempenho quando você for explicar isso. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é pegar o teu currículo em português, por exemplo, tá? E começar a escrever. Escreve como se você estivesse falando, explicando toda a tua
carreira profissional e toda aquela experiência educacional que foi importante para a tua carreira profissional ou para aquele cargo ali que você está buscando, tá? Então, por exemplo, se você tem qualificações, se você tem mestrados, doutorados, se você tem especializações que são relevantes para aquela tua experiência profissional, então aí eu aconselho que você sim escreva isso também junto com a tua experiência profissional e escreve tudo em inglês. No momento em que você estiver escrevendo isso, você vai ver que tem algumas palavras que você não sabe, você vai ver que tem algumas coisas que você gostaria de explicar que você não sabe a maneira correta de explicar. Então, como você vai estar escrevendo, vai ter tempo de você parar, procurar, saber como é que você fala, ir atrás de repente de uma palavra que você não sabe direito no dicionário, ou buscar uma melhor maneira de explicar aquilo porque você acha que a maneira que normalmente você explica aquilo, a maneira que você explicaria aquilo de primeira tá um pouco confusa, então você vai lá, refaz aquilo. Então, quando você está escrevendo, você está criando aí para você os caminhos neurológicos que vão ser essenciais para que você possa desenvolver o teu discurso de uma maneira legal. Então, esse é o primeiro passo. Sentar e escrever toda a tua carreira profissional como se você estivesse falando mesmo numa redação, tá? Tudo aquilo que aconteceu com você e toda a experiência educacional que foi relevante para aquela tua experiência. O segundo passo, depois que você escrever tudo isso, é você prestar atenção, quer dizer, já que você já se ateve ao vocabulário, já descobriu a melhor maneira de falar aquilo, preste muita atenção nesse segundo passo, porque na grande maioria das vezes é justamente não fazendo isso que eu vou te falar agora que é importante você fazer, que as pessoas escorregam demais em entrevista de emprego. Eu tô falando isso porque eu mesmo já fui contratado por empresas para poder fazer a entrevista de emprego para essas empresas e dar nota sobre a competência linguística, né? A habilidade de fala dos candidatos e dar um parecer em função, lógico, de parâmetros específicos para cada caso. E normalmente é aí que as pessoas têm mais problemas, tá? Então eu vou falar para vocês qual é esse segundo passo agora. O segundo passo é o seguinte: presta muita atenção nos tempos verbais que você está utilizando. Por quê? Porque toda vez que você está falando da tua experiência profissional, o tempo verbal em inglês que normalmente você usa para isso, ele é essencial para determinar coisas que estão relacionadas ao teu passado, que não tem conexão com o teu presente, tá? Nós temos em inglês dois tenses que estão relacionados com o passado, que é o simple past, né? Cujo verbo auxiliar é o did, e o present perfect, cujo verbo auxiliar é o has ou have, dependendo aí do sujeito. Então, esses dois tempos verbais, eles determinam, em geral, em linhas gerais, tá, gente? Em linhas gerais, eles determinam coisas que estão isoladas no passado, no caso do simple past, e coisas que têm alguma ligação com o presente, no caso do present perfect. Então, você precisa, se você não tem o conhecimento essencial desses tenses, então eu recomendo a você que estude, tá? Dá uma estudada no Simple Past e no Present Perfect, vai nesse texto que você escreveu e presta muito atenção quando é que você está usando o Simple Past e quando é que você está usando o Present Perfect. Porque isso isso é essencial para saber quando você fez alguma coisa, se aquilo de fato está no teu passado, se não tem conexão, porque nesse contexto no qual você está falando da tua experiência profissional envolve o teu passado, inclusive o teu possível atual emprego, as ligações que ele tem com o que você faz, com o cargo que você está desejando. Existe uma série de ligações e de relações de tempo que quando você fala português, que normalmente o brasileiro faz isso, tá? Brasileiro faz isso é muito feio. Eu costumo muito dizer isso em inglês, que se você não sabe a diferença entre simple past e present perfect, você não fala inglês. E normalmente o que os brasileiros fazem? Eles utilizam o simple past para tudo. O brasileiro dificilmente usa o present perfect, porque ele admite que toda vez que você está usando pretérito em português, você tem que traduzir diretamente para o simple past. E não é assim, tá? Mas isso é papo para um outro vídeo. Isso é importante que você tenha muito conhecimento da diferença, principalmente entre esses dois tenses. Lógico que entre todos os tenses para você poder especificar exatamente, né, na linha do tempo, quando é que a tua experiência profissional está localizada. Mas agora o que eu quero que você foque é na diferença entre o simple past e o present perfect, porque se você não sabe a diferença entre os dois tenses, você vai começar a cometer um monte de erro. E aí a pessoa já vai, entendeu? Aí aquilo soa muito mal, principalmente quando
quando você está falando do teu passado profissional, do teu presente profissional e das relações que existem entre o teu passado e o teu presente. Então, é muito importante que quando você esteja falando sobre a tua experiência numa entrevista de emprego, você utilize esses dois tenses corretamente. E uma boa maneira de você fazer isso é justamente esse o segundo passo, é você pegar esse texto que você escreveu e ir corrigindo onde é que você usou errado, onde é que você usou certo, e entendendo isso e prestando atenção nisso, ou seja, abrindo o filtro para essa diferença entre Simple Past e Present Perfect, porque isso é muito importante que esteja latente na tua cabeça no momento em que você estiver explicando para qualquer pessoa. Tudo bem? Então, fizemos aí a diferença entre Simple Past e Present Perfect. Qual é o terceiro passo, Bruno? O terceiro e o último passo dessa estratégia é a seguinte: treinar. Você vai olhar para o papel a primeira vez, você vai ler, depois você não vai ler mais. Você vai se lembrar e você vai explicar, prestando atenção nos tenses, prestando atenção no vocabulário. Depois você vai só escrever em tópicos todas essas experiências e você vai explicar tudo isso utilizando o estudo que você já fez do vocabulário, utilizando o estudo que você já fez da melhor maneira de falar as coisas, utilizando o estudo que você já fez da diferença entre Simple Past e Present Perfect, de que maneira você vai utilizar isso quando você estiver explicando tudo, e você vai treinar, 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 treinar. Eu diria o seguinte, eu colocaria aí mais algumas outras perguntinhas que eu acho que são recorrentes, né, de entrevista de emprego, e que muito provavelmente alguém vai te perguntar. Se não te perguntar exatamente isso, pode ser que te pergunte com muita probabilidade coisas próximas dessa que eu vou te falar. Então, essa é a cereja do bolo, tá? Responde perguntas como: quais são as tuas maiores fraquezas, né? E as tuas qualidades mais evidentes, né? Como é que você responderia isso em inglês? Escreve, fala como é que você falaria sobre isso. Fala um pouco dos teus sonhos, dos teus objetivos na tua carreira profissional. Escreve sobre isso e vai preparando. Né? Responde perguntas, por exemplo, relacionadas aos maiores desafios que você já encontrou na tua carreira profissional. Né? Perguntas relacionadas à empresa que você está buscando, o cargo ou até mesmo o cargo que você está buscando. Quais são as razões que estão te levando a buscar aquele cargo? Então, essas perguntas que normalmente você sabe que podem ser perguntadas, né? Essas perguntas podem ser feitas para você. Então você já pega essas perguntas e já pensa como é que você responderia essas perguntas em inglês e treina junto. E treina junto, tá? Você vai se sentir, primeiro, muito mais seguro para essa entrevista, porque você vai estar muito mais bem preparado para essa entrevista. E, finalmente, é lógico que segurança e preparação leva você a se sentir muito mais autoconfiante. E isso transparece no momento da entrevista e faz com que você tenha muito mais chances de conseguir esse emprego que você tanto quer. Bom, se essas dicas foram importantes para você e te ajudaram, eu vou pedir para você dar um like nesse vídeo, porque me ajuda. E se você quiser mais dicas importantes para você ser mais bem-sucedido na tua carreira profissional, melhorando ainda mais a tua competência linguística, então vem aqui embaixo, tem um botão escrito inscrever-se, né? Se tiver em inglês está escrito subscribe. Então você vai lá, é um botão vermelho, você clica nele e você se torna aluno dessa turma maravilhosa aqui no YouTube. Espero ter te ajudado. Conta comigo. See ya.